Olá, amado, a abundante graça e gloriosa paz de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sejam com teu Espírito hoje e sempre. Amado, quando nós olhamos para os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, nós percebemos e vimos tantas pessoas que encontraram com Jesus e tiveram suas vidas completamente transformadas, impactadas, mudadas. Eram encontros, amados, que com certeza a pessoa saía de uma forma muito melhor. Saía curada, saía liberta, saía sarada. Em Atos 10:38 está escrito que Deus ungiu Jesus Cristo com o Espírito Santo para libertar os oprimidos do diabo. Significa, amado, que as pessoas, antes de encontrarem Jesus, vivem uma vida, amados, opressa, uma vida que necessita da luz, da presença de Jesus. No Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do verso 46, nós temos a história do cego Bartimeu. Está escrito: então chegaram a Jericó, Jesus e todos os seus discípulos e uma grande multidão. E quando Jesus e seus discípulos saíam da cidade, uma grande multidão os seguiu. Um mendigo, cego, chamado Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Tem uma tradução que diz que ele pedia esmolas. Amados, essa é a condição de vida de quem ainda não encontrou Jesus, de quem ainda não recebeu o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Paulo diz aos Efésios, na sua carta, capítulo 2, que nós estávamos mortos por causa da desobediência e dos nossos muitos pecados. Que antes de entrarmos nesta nova vida, antes de cruzarmos a nossa vida com o Senhor Jesus, antes de recebê-lo como nosso Senhor e Salvador, nós estávamos mortos por conta dos nossos delitos, dos nossos pecados. E é interessante, amados, que quando eu olho para a vida de Bartimeu, eu percebo que essa era a vida que ele tinha, uma vida sem perspectiva, uma vida de mendigo ali largado no meio do caminho, pedindo esmolas, uma vida sem nenhuma perspectiva. Mas ele tinha ouvido falar de Jesus. E quando Bartimeu soube que Jesus de Nazaré, verso 47, estava perto, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Muitos lhe diziam aos brados: cale-se. Ele, porém, gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Amados, Jesus foi ficando conhecido, cada vez tinha mais notoriedade em razão da sua compaixão, em razão dos milagres que ele operava. E aquele homem sabia que muitas pessoas que tiveram esse encontro com Jesus tinham sido transformados. E a expectativa dele é de que Jesus viesse até ele, que Jesus falasse algo com ele. E ele gritava, ele clamava por misericórdia, ele clamava pela compaixão de Jesus. Sabe, amados, quando a gente para ver esse versículo de número 48, que muitos diziam cale-se, amados, muitas vozes tentam nos parar neste mundo. Às vezes a nossa própria alma grita tanto que é como se tivesse que nos frear diante da nossa caminhada, diante da nossa trajetória. Quantas pessoas e quantas vozes no mundo, notícias ruins. Amados, notícias ruins nos fazem parar. Às vezes, amados, nós estamos ali tendo uma intimidade com o Senhor, clamando a Ele, mas damos ouvidos a notícias que estão entrando e elas nos paralisam, elas nos impedem de continuar clamando aquele que pode resolver, aquele que vai transformar, aquele que trouxe vida e vida plena e abundante. Mas Bartimeu
não deu ouvidos ao que todos gritavam. Quando Jesus o ouviu, parou e disse: falem para ele vir aqui. Então chamaram o cego. Anime-se, disseram. Venha, ele o está chamando. Bartimeu jogou sua capa para o lado, levantou-se de um salto e foi até Jesus. Bartimeu entendeu que a partir daquele momento aquela vida tinha que ficar para trás. A partir dali ele viveria e andaria em novidade de vida. Amados, o ânimo veio sobre ele na hora. Ele sabia que algo extraordinário aconteceria. E Jesus perguntou para ele: o que você quer que eu lhe faça? Amados, é estranho estar diante de um cego e perguntar para o cego o que ele quer que se faça. Mas, amados, o Senhor sempre nos quer rendidos a Ele. O Senhor quer que nós nos coloquemos numa situação de total dependência, que abrimos o nosso coração a Ele. E o cego respondeu: Rabi, mestre, quero enxergar. Jesus lhe disse: vá, pois sua fé o curou. No mesmo instante, o homem passou a ver e seguiu Jesus pelo caminho. Amados, é interessante que Jesus disse que a fé dele, a fé, amados, que fez com que ele, naquele caminho, prostrado ali como um mendigo, tivesse a ousadia de gritar o nome de Jesus. Ainda que várias vozes tentavam encobrir e paralisá-lo, ele foi ousado, ele foi intrépido, ele sabia que algo aconteceria e ele permaneceu gritando. Amados, é interessante, porque diante de certas circunstâncias, como é mais fácil calar, como é mais fácil dar ouvidos a outras vozes e não à voz do Espírito. Como é mais fácil naturalmente pararmos. Precisamos fazer como aquele homem, como Bartimeu. Agirmos na nossa fé. Não importa o que o mundo está dizendo, importa o que Jesus carrega, o poder que ele carrega e o quanto ele pode trazer de solução para aquilo que nós estamos vivendo. Faça como o Bartimeu, jogue a sua capa, lance fora aquilo que tem te impedido, que tem te feito permanecer no caminho, parado, estático, mendigando. Jogue agora, lance agora esta capa, levante-se num salto e diga para Jesus: Jesus, eis-me aqui. Tenha misericórdia, tenha compaixão de mim. Abra o seu coração para o Senhor e Ele realizará e satisfará os desejos do seu coração. Amém, amado? Ama a sua vida, beijo enorme no seu coração, permaneça firme, inabalável, indesistível na fé.